palavra de Deus, vamos passar agora para a ministração da palavra. Olha, esse é o terceiro dia do nosso jejum e eu já ministrei 2 palavras para você, hoje é a terceira palavra. Eu quero sugerir a você que pegue um caderno, pegue uma caneta, faça uma anotação. Se você não anotou as 2 primeiras palavras, depois vá lá, anota, faça um diário espiritual, faça um esboço, com as suas próprias anotações daquilo que o Senhor tem liberado para nós aqui nessas lives, porque são palavras que vão marcar a sua vida. Amém? Todos os dias eu tenho trazido uma palavra para alimentar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Amém? Por quê? Se não tiver a palavra de Deus, vai ser apenas um pensamento positivo. Apenas um pensamento positivo. Você está torcendo para algo acontecer. Mas nós não estamos aqui torcendo para algo acontecer. Não, nós estamos declarando e confessando aquilo que já aconteceu no mundo espiritual, aquilo que já é uma realidade. Então nós estamos aqui, a nossa fé é amparada na palavra de Deus. Por que nós não estamos aqui fazendo um pensamento positivo? Porque os nossos pensamentos mudam de acordo com as nossas emoções. Mas a palavra de Deus não, ela permanece firme no nosso coração. Amém, meus irmãos? Então, a sua fé tem que estar pautada, baseada, ancorada, embasada, endossada pela palavra de Deus, que é viva, eficaz e é poderosa para te alcançar e para nos edificar. Amém? E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, que tem como tema o amor de Deus. Aleluia! Anote aí. Eu quero compartilhar com você sobre o amor de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra vai aumentar a sua fé para um outro nível, sabe? Eu quero profetizar sobre a tua vida que a revelação dessa palavra hoje vai ampliar a sua fé. Ah, pastor, mas como que o amor de Deus pode ampliar a minha fé? Você vai entender daqui a pouco, quando eu começar a ministrar para você aqui. Prepara o seu coração, que eu vou abençoar você com esta palavra que Deus colocou no meu coração para te entregar. Então vamos à palavra de Deus. O texto que nós vamos ler se encontra em Mateus, o capítulo 3 e o versículo 16. Amém? Apenas 2 versículos, vamos falar sobre o amor de Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado. Diga, eu sou Filho amado. Amém? Em quem me comprazo. Bom, permaneça aqui nesse texto. Sabe, quando nós compreendemos, irmãos, o amor de Deus, quando nós temos a revelação do grande amor de Deus para conosco, a nossa fé é fortalecida. Porque o amor de Deus é o alimento espiritual para a nossa fé. Amém? É o amor de Deus que nos sustenta no dia da tentação, no dia da tribulação, no dia da luta. É o amor de Deus que nos fortalece, que nos mantém de pé. E esse texto fala exatamente do momento em que o nosso Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. E naquele dia, naquele momento, algo poderoso aconteceu. A palavra diz aqui que os céus se abriram. Houve um fenômeno ali da natureza, Os céus se abriram. O Espírito Santo veio descendo sobre Jesus com uma forma corpórea de uma pomba. E todos que estavam ali à volta, assistindo aquela cena, ouviram uma voz do céu vindo. Acredito como voz de trovão, mas uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha que algo lindo. O próprio Pai falando com o Filho quanto ele era amado.
Mas por que a Bíblia faz questão de registrar esse momento? Por que o pai queria, né, que o filho soubesse o quanto ele era amado? Então, tem algo aqui muito precioso que nós precisamos aprender. Sabe por que o pai fez questão de abrir os céus e registrar na palavra? Para que Jesus soubesse o quanto ele era amado, para que o Filho de Deus soubesse o quanto ele era amado. Sabe por quê? Porque mesmo nosso Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, ele também era homem. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E como homem, ele foi tentado em tudo, inclusive na sua mente, como nós somos tentados hoje. E o pai queria que o filho tivesse certeza de que acontecesse o que poderia acontecer. Ele era um filho amado. Então Jesus, nosso Senhor, o Filho de Deus, enquanto homem, ele precisava ter essa convicção, essa certeza, o quanto o Pai o amava. Tanto é que logo depois do batismo, o que acontece? O nosso Senhor Jesus, ele vai ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo. Naquele momento, daquele confronto, daquela tentação, onde o Senhor Jesus é levado ao deserto, ele tem aquele diálogo com Satanás. O diabo ele vai questionar a identidade de Jesus. E essa batalha é totalmente na mente de Cristo. Olha como foi o diálogo, você lembra? O diabo chega para o Senhor Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Depois ele vai dizer, né, se tu és o Filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. Ou seja, o que o diabo estava, na verdade, colocando em questionamento no coração de Jesus, do Filho de Deus, era acerca do cuidado do Pai. Ou seja, como se ele estivesse dizendo: se tu és o Filho de Deus, por que você está passando fome? E o diabo não só questionou a identidade do filho, mas ele questionou também o caráter do pai. Como pode um pai deixar o filho passar fome? Transforma essas pedras em pães. O diabo vai mais além. Ele diz: olha, se você é o Filho de Deus, por que o seu pai não te deu autoridade? Está vendo aqui esses reinos da terra? Eu posso dar todos eles para você se você me adorar. Então veja o questionamento, ele diz lá de novo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque o seu pai vai proteger você, vai enviar os teus anjos. Então o que ele estava querendo dizer é o seguinte: se você confia mesmo no seu pai, se joga. Mas naquela terceira diálogo ali, o Senhor Jesus fala: chega, diabo, para trás de mim. E ele vai falando desde o início. Primeiro ele rebate dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Senhor Jesus vence o diabo pelo poder da palavra. Mas tem um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção. Veja que o que sustentou o Senhor Jesus no meio daquela guerra, no meio daquela crise, no meio daquela situação, foi a palavra que ele ouviu do Pai há pouco tempo atrás. Na primeira vez que o diabo tenta Jesus, falando para ele transformar as pedras em pães, o Senhor Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É claro que quando a gente lê esse texto, a gente imagina, obviamente conclui, que é toda a palavra de Deus, que é a palavra escrita e a palavra revelada que nos alimenta. Sim, é verdade. Mas quando nós olhamos o contexto imediato, ou seja, o episódio anterior a esse, a palavra que procedeu da boca de Deus, qual foi? Tu és o meu filho amado. Aleluia. Em quem eu me comprazo. Foi essa palavra que sustentou o Senhor Jesus no meio daquela tentação. Toda vez que o diabo questionava a identidade do Filho de Deus, ele lembrava das palavras do Pai. Amém? Ele lembrava: eu sou um filho amado. O Pai me ama. Sabe, eu quero aplicar essa palavra para você. O mesmo se aplica a mim e a você hoje. Nós também somos filhos de Deus. O diabo fica a todo instante questionando a nossa identidade, o nosso novo nascimento. Será que realmente você nasceu de novo? Será que você é filho de Deus?
Será que o pai te ama? Será que o pai não te abandonou? Então o diabo, ele vem questionar isso no nosso coração. Mas a palavra do pai para você nessa noite, para mim também, é a mesma que foi para o seu filho. Aconteça o que acontecer, você é meu filho amado. Eu te amo. Amém? Essa é a certeza que tem que estar firmada no nosso coração. Quando eu sei que eu sou amado, quando eu sei que o Pai não me abandonou, seja em qualquer situação, eu encontro nessa verdade força para prosseguir. Eu encontro nessa verdade força para avançar, eu não paro. Quando nós sabemos o quanto nós somos amados por Deus. Sabe o que é interessante? Quando o Senhor Jesus ouviu essa palavra, tu és o meu filho amado, ele estava no Rio Jordão. O Rio Jordão é um vale, é uma depressão geográfica, fica bem abaixo do nível do mar. Naquele momento ele ouviu, tu és o meu filho amado. Talvez você esteja passando por um vale na sua vida. E se perguntando, onde está Deus? Será que Ele me ama? Porque se Deus me ama, por que eu estou desempregado? Se Deus me ama, por que eu estou doente? Se Deus me ama, por que isso aconteceu comigo? Eu quero dizer para você que essa voz é a voz do inimigo. É a voz do diabo. Ouça o Pai dizendo para você nessa noite, filho, eu te amo. Eu estou com você nesse vale. Você não está sozinho, aleluia. Tenha certeza desse amor tão grande no nosso coração. É o amor de Deus. Amém? E o que é interessante, vendo um pouco mais à frente, o Senhor Jesus, ele ouve do Pai novamente, a mesma declaração. Só que agora no monte da transfiguração. Olha o que diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 17, versículo 5. A palavra diz aqui, em outro momento, Jesus agora não está no vale, Jesus está no monte da transfiguração. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja, a segunda vez que acontece esse episódio. E ele disse, escuta-o, escutai-o. O detalhe é o seguinte, primeiro Jesus ouve do Pai dizendo, tu és meu filho amado, quando ele estava no vale. Depois, ele ouve quando ele estava lá no monte. Sabe o que eu aprendo com isso? Seja no vale ou seja no monte, o amor de Deus não muda. O amor de Deus é incondicional. Amém? Ele nos dá força para passar pelo vale, mas também nos guarda, nos protege quando nós estamos no monte. Eu não sei se você está no monte ou se você está num vale hoje. O amor de Deus é que tem te sustentado. Amém? Talvez alguém possa perguntar nesse momento, é que eu quero caminhar para o final dessa palavra. Ah, pastor, mas essa palavra só se aplica a Jesus. Não se aplica a nós hoje, não. Foi só naquela época que o pai falou com o filho. Como que Deus pode me amar da mesma forma que ama a Cristo? Aqui é que está a revelação de Deus para você. Deus nos ama da mesma forma que ama o Filho, que ama a Cristo. E isso está na palavra de Deus. Olha como essa palavra se aplica a você e a mim também. Vamos ler 1 João capítulo 4 e o versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Quem? Cristo. Segundo Cristo é, nós também somos nesse mundo. E no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, diga, perfeito amor, aleluia, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Olha quantas vezes a palavra amor aparece aqui. Fomos aperfeiçoados no amor, né? Ele nos amou
o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? É que vai dizendo, né? Quem teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então veja que a ênfase está no amor de Deus. Esse é um texto muito profundo, nós não temos tempo para analisar cada parte desse texto com detalhes, o tempo não nos permite, depois você pode ler com mais calma. Mas eu queria destacar para você algumas coisas rápidas aqui. Olha o que esse texto fala, como Ele é, nós somos nesse mundo. Ou seja, como Cristo é, nós também somos nesse mundo. Ou seja, quando o Pai olha para o Filho, e quando o Pai olha para você e para mim, Ele vê o Filho. Amém? Como Cristo é, nós também somos. Cristo é amado, então nós também somos. Cristo é aceito, então nós também somos. Cristo, na verdade, ele é liberto dos pecados, então nós também somos. Amém? Cristo é próspero, então nós também somos. Cristo é amado, então nós também somos amados. Como Ele é, nós somos nesse mundo. Amém? Então essa palavra se aplica a nós também. Mas tem outro detalhe aqui nesse texto, que ele vai dizer para mim e para você o seguinte, o perfeito amor lança fora todo medo. O que é o perfeito amor? É o amor de Deus. O nosso amor não é perfeito. O nosso amor é assim, a gente ama agora, depois não quer amar mais. Nosso amor é condicional. O nosso amor depende de uma série de fatores, o amor de Deus não. Ele nos ama incondicionalmente, é um amor perfeito. Amém? E nós amamos e deixamos esse amor ser derramado em nós. Por isso nós o amamos. Amém? Então Deus nunca vai nos deixar de nos amar. Porque o amor dele é perfeito. Diga, o amor de Deus é perfeito. E porque esse amor é perfeito, aqui vai dizer, ele lança fora todo medo. Se eu sei que eu sou amado, por que eu vou ter medo? Amém? Então aqui está dizendo que no dia do juízo, eu posso ter esperança. Porque Deus me ama. E que dia do juízo é esse? É o dia da prestação de contas. É o dia que Deus virá para julgar os homens. É o dia que o Senhor virá para julgar os desejos e desígnios impuros dos homens, que rejeitaram o Senhor Jesus. Nós estaremos lá diante do Senhor naquele dia. Mas naquele dia você não precisa ficar com medo, porque Ele está dizendo, esse amor continuará sobre nós. E esse amor vai lançar fora o medo. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se relacionar com Deus. Esse juízo também pode significar lutas, pode significar provações. Se você estiver passando por uma luta, uma provação, não tenha medo. O Senhor está com você. Amém? E finalmente ele diz, nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Olha que lindo. Ou seja, o nosso amor por Deus é uma resposta do amor dele por nós. Amém? O amor que nós temos por Deus é o amor que Ele tem por nós. Então nós respondemos a esse amor. Eu só consigo amar a Deus quando eu sei que eu sou amado por Ele incondicionalmente. E Ele diz que quem não é aperfeiçoado nesse amor, vive com medo. Quem vive com medo, vive atormentado. Então se você está com medo de Deus, você não é aperfeiçoado nesse amor. Se você tem medo de se relacionar com Deus, achando que Deus vai te castigar, vai te punir, você não está aperfeiçoado nesse amor. Lance fora esse medo, porque o amor de Deus foi manifestado na cruz do Calvário. O castigo que era sobre nós foi colocado sobre Cristo. E quando nós somos aperfeiçoados nesse amor, nós descobrimos o quanto nós somos amados e o quanto nós podemos crer no Senhor. Amém? Então, a conclusão dessa palavra é isso. O tamanho da minha fé, a intensidade da minha fé, é diretamente proporcional ao tamanho da minha consciência, do quanto eu sou amado por Deus. Então, não tenha medo de enfrentar esses problemas. Você não está sozinho. Não tenha medo de passar pelas águas, não tenha medo de passar pelo fogo. Deus ama você, Ele não te abandonou. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ouça o Senhor dizendo para você no meio desse vale que você está enfrentando: filho, filha, eu te amo. Tu és o meu filho amado. Tu és a minha filha amada. Então que essa palavra tenha aumentado a sua fé
nesse Deus que nos ama de maneira tão maravilhosa. Amém? Você pode dizer comigo, nesse momento, diga: eu sou amado. Aleluia. Diga mais forte para o diabo ouvir. Diabo, ouça isso. Eu sou amado. Deus, o meu Pai, me ama. Aleluia. Eu estou passando por isso, mas não significa que o Pai me abandonou. Ele está próximo. Ele está junto de mim. Porque Ele não abandona os seus filhos. Eu sou um filho amado. Eu vou passar por essa prova, vou passar por esse vale, seja no vale ou seja no monte. Eu vou ouvir o Senhor dizendo: eu te amo. Esse é o perfeito amor. E nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia nesse amor. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Quando você orar, ore dizendo: obrigado, Pai, pelo teu amor. Eu sou um filho amado. Amém? Essa palavra possa ter gerado fé no seu coração, que você possa meditar nela cada dia mais. Amém?